Oi pessoal, bom dia. Vamos aqui então fazer a gravação da correção de mais uma lista de exercício que envolve as aplicações das leis de Newton. Como sempre, eu iniciarei pela leitura da questão e logo em seguida com a resolução da mesma. Questão número 1. Um corpo de 3 kg de massa é submetido a uma força resultante de intensidade igual a 12 newtons. Determine a aceleração adquirida por esse corpo, é o item A. No item B, supondo que esse corpo se encontrava inicialmente em repouso, calcule a velocidade adquirida por ele após 5 segundos. Esse item A é de extrema simplicidade, porque ele consiste apenas na aplicação de uma expressão matemática. Essa expressão matemática é a equação que está relacionada com a segunda lei de Newton, que diz que a força resultante é igual ao produto da massa do corpo pela aceleração que ele adquire. Basicamente é aplicar essa expressão. Então veja, vamos tirar as informações da questão. Um corpo tem uma massa de 3 kg. Então veja, o valor de m é 3, no caso 3 kg. E é submetido a uma força resultante igual a 12 newtons. Então nós temos aqui o valor da força resultante, que é 12 newtons. Reparem, nós temos as informações necessárias para podermos encontrar a aceleração que o corpo adquire. Basta substituir os valores na expressão matemática relacionada à segunda lei de Newton. Então, no caso, a força resultante vale 12, eu vou suprimir as unidades, ok? Mas é importante que elas estejam presentes. 12, que é igual à massa do corpo, 3 kg, multiplicado pelo A. Bem, o motivo de suprimir as unidades é porque todas elas já se encontram no Sistema Internacional de Unidades. Veja, massa está em quilo, força está dada em newton. Portanto, o valor obtido na aceleração também estará no Sistema Internacional de Unidades, metro por segundo ao quadrado. Então, continuando a resolução, se 12 é igual a 3 vezes A, o 3 que está aqui multiplicando é trazido para o lado aqui do 12, porém ele vem dividindo. Então, nós temos que 12 dividido por 3 nos dará o valor da aceleração. Portanto, a aceleração adquirida pelo corpo vale exatamente 4 metros por segundo ao quadrado. Reparem que trata-se de uma questão de extrema simplicidade, ok? Uma questão que dificilmente a gente encontraria presente em uma avaliação, mas que serve para nos nortear com relação à aplicação da equação relacionada à segunda lei de Newton. Vamos agora resolver o item B. No item B, diz o seguinte: supondo que esse corpo se encontrava inicialmente em repouso, se ele estava em repouso, significa que, de fato, a sua velocidade inicial é 0, ok? Então nós vamos colocar esta informação aqui para que a gente possa resolver a questão. V0 é igual a 0. Isso é o que diz este inicialmente em repouso. Calcule a velocidade adquirida pelo corpo após 5 segundos. Temos aqui um tempo de 5 segundos. Bom, para calcular a velocidade de um corpo que se encontra em movimento variado, ou seja, de um corpo que está submetido a uma aceleração, ou seja, de um corpo que apresenta uma aceleração, nós utilizamos a expressão matemática relacionada ao movimento variado. Isso é, nós vamos utilizar a expressão que nós já conhecemos, que diz que V é igual a V0 mais AT, onde V é a velocidade que o corpo adquire, V0 é a sua velocidade inicial, A é a aceleração e T é o tempo. Nós vamos então substituir os valores de tudo aquilo que nós já possuímos dentro dessa expressão e assim determinar o valor da velocidade adquirida pelo corpo. Note mais uma vez que o tempo está em segundo, portanto está no Sistema Internacional de Unidades.
Assim sendo, eu vou suprimir novamente as unidades. Vejam, a velocidade adquirida pelo corpo será a velocidade inicial dele. Como ele está inicialmente em repouso, a velocidade inicial é zero. A aceleração não está sendo fornecida pela questão, mas foi o item que nós encontramos aqui, na letra A da questão. Assim sendo, eu vou pegar o valor da aceleração, que no caso ali 4 metros por segundo, e vou multiplicar aqui pelo tempo, que é 5 segundos. Isso nos dará um valor de velocidade correspondente a 20. Vejam que as unidades estão no sistema internacional. Portanto, a unidade de velocidade é o metro por segundo. Assim sendo, nós resolvemos a primeira questão. Vamos então para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: duas forças F1 e F2, perpendiculares entre si e de módulos respectivamente iguais a 12 e 16 newtons, são aplicadas a um mesmo corpo de massa 4 kg. Calcule o módulo da força resultante que atua sobre o corpo. B. Calcule a aceleração adquirida pelo corpo. C. Supondo que ele estivesse inicialmente em repouso, qual a velocidade do corpo 5 segundos após o início da atuação das forças F1 e F2. Vamos então resolver a questão. Primeiro vamos visualizar a situação descrita pela questão. Então você tem um corpo. Um corpo eu vou representar aqui por qualquer coisa. Então eu vou fazer o seguinte: eu tenho um corpo, esse ponto azul, que tem uma massa de 4 kg. Nesse corpo atuam duas forças que são perpendiculares entre si. Então eu tenho aqui uma força aqui e eu tenho então outra força aqui. Reparem que o módulo de uma das forças é 12 newton e o módulo da outra força é de 16 newtons. Vejam, pede-se para calcular o módulo da força resultante que atua no corpo. Primeiro, vamos representar essa força resultante. A força resultante é aquela que sozinha fará no corpo os mesmos efeitos que as duas forças que nele atuam. Essa força resultante pode ser obtida, como eu fiz aqui agora, pela regra do paralelogramo. E aí nós temos então que a força resultante atua exatamente aqui. Esta é a força resultante. Essa força resultante nos mostra o seguinte: se de fato duas forças, uma de 12 newton e uma de 16 newton, atuaram sobre um corpo de 4 kg nesta situação que eu acabei de apresentar, o corpo irá se mover. Ele vai adquirir um movimento que será na direção da força resultante. Isso é, o corpo vai se mover ao longo desta linha. Ok? Isso é muito bacana. Essa é a ideia por trás da representação da força resultante. Ou seja, nós devemos descobrir com ela qual é a trajetória seguida pelo corpo quando as forças atuam sobre ele. Então vamos então determinar agora o módulo da força resultante. Quando nós temos forças perpendiculares, nós já sabemos que a força resultante pode ser determinada pela aplicação do teorema de Pitágoras. Então a força resultante ao quadrado será uma das forças, no caso 12 elevado ao quadrado, somada com a outra força elevada também ao quadrado. Note que como as unidades estão no SI, eu estou tirando todas elas do cálculo. Vamos resolver então. A força resultante ao quadrado será 12 elevado ao quadrado. Pessoal, um número elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 1 é 1. Então nós temos 4, 4 e 1. Ou seja, 144, somado com 16 ao quadrado. Então 16 vezes 16. 6 vezes 6 dá 36, vão 3. 6 vezes 1, 6. Com 3, 9. 1 vezes 6 é 6. 1 vezes 1 é 1. Somando, 6. 9 com 6 dá 15, vai 1. 1 e 1, 2. Ou seja, nós temos aqui 256. Portanto, a força resultante ao quadrado será 144 mais 256. Se você somar 144 com 256,
você achará 6 com 4 dá 10, vai 1. 1 e 4, 5, mais 5, 10, vai 1. 1 e 1, 2 com 2, 4. Ou seja, nós temos que a força ao quadrado é igual a 400. Portanto, a força resultante será a raiz de 400. E a raiz de 400, pessoal, vale exatamente 20. Portanto, nós temos uma força resultante que vale 20 newtons. Esta é a resolução, ok? Do item A desta questão. Então, aqui está feito o item A. Vamos resolver agora o item B. Poxa, mas como que eu vou fazer para calcular a aceleração adquirida pelo corpo? É muito simples. Quando nós temos que estabelecer uma relação entre aceleração e força resultante, nós utilizamos a segunda lei de Newton, que pode ser expressa através de uma equação, que é aquela que diz que força resultante é igual a MA. Então, para o item B, nós vamos fazer o uso desta expressão, ó, força resultante igual a MA. Repare que a força resultante nós já achamos que é 20 newtons. Então você tem aqui 20, que é igual a massa do corpo sobre o qual atuam as forças. A questão diz que esse corpo tem uma massa de 4 quilos, multiplicado aqui pelo A. Notem que eu tirei as unidades, porque as unidades estão no sistema internacional. Então agora eu vou realizar simplesmente a resolução da questão. Então esse 4 que está aqui, né, multiplicando a força, multiplicando a aceleração. Então, pessoal, esse 4 que está multiplicando o A, nós vamos pegá-lo e levá-lo para antes do igual, para deixarmos a aceleração sozinha. Afinal de contas, é ela que queremos calcular. Então, teremos aqui que 20 dividido por 4 será então o valor da nossa aceleração. Então, muito bem. Já que 20 sobre 4 é a aceleração, nós temos que 20 dividido por 4 é 5. Assim sendo, o corpo irá adquirir uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Olha, determinamos a aceleração. Portanto, resolvemos o item B da questão. Passemos agora para a resolução do item C da questão. A letra C da questão nos pede o seguinte. Vamos lá. Supondo que ele estivesse inicialmente em repouso, qual é a velocidade do corpo 5 segundos após o início da atuação das forças F1 e F2? Vamos então resolver o item C. A velocidade inicial, conforme cita o enunciado, é 0. Nós temos aqui um tempo de 5 segundos. Queremos determinar qual é a velocidade que o corpo adquire, sabendo que ele possui, obviamente, uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. A aceleração essa que foi encontrada aqui no item B. Então, vamos determinar a velocidade do corpo utilizando a equação da velocidade para o movimento variado. V é igual a V0 mais AT. Bom, a velocidade do corpo será a inicial, que é 0, somado com a aceleração que ele apresenta, que é 5, multiplicado pelo tempo, que coincidentemente também é 5. Vejam então que a velocidade que o corpo irá adquirir é 5 vezes 5, portanto, 25. Como todas as grandezas estão no Sistema Internacional de Unidades, nós temos que a velocidade será dada, portanto, em metro por segundo. Aqui está o valor da velocidade adquirida pelo corpo. Então, nós assim finalizamos a resolução da questão de número 2. Então, agora nós resolveremos a questão de número 3. Considere uma máquina de Atwood esquematizada a seguir. As massas A e B são, respectivamente, 8 e 12 quilos. Calcule a aceleração do sistema após ele ter sido abandonado. Calcule a tensão da corda que liga A e B. Calcule a velocidade dos blocos 2 segundos após
serem abandonados a partir do repouso. Bom, essa questão é um pouquinho mais trabalhosa, mas é de simples resolução. Vamos lá. Para resolver essa questão, eu fiz a cópia da figura dela aqui embaixo. Então vamos ver. Os corpos possuem massa A, 8 e B, 12 quilos. Portanto, nós temos aqui as informações da questão. A massa de A igual a 8 quilos, a massa de B igual a 12 quilos. Ok? As massas, mais uma vez, foram dadas na questão. Então vamos então iniciar a resolução da questão. Vejam, quando se trata de uma questão envolvendo a aplicação das leis de Newton, o passo inicial é a representação das forças que atuam nos corpos. A representação dessas forças forma aquilo que nós chamamos de diagrama de forças. Então vamos construir os diagramas das forças que atuam em cada um dos corpos. Vamos lá. No corpo A, por exemplo, nós temos uma força que atrai o corpo A para o centro do nosso planeta. É a força de atração da Terra sobre o corpo A. Essa força é o peso do corpo A. Ao mesmo tempo, é possível perceber que o corpo A está preso a uma corda. Portanto, a corda atua sobre o corpo A, aplicando sobre ele uma força de tensão, que nós vamos chamar aqui de força T. Então, como nós podemos observar, atuam sobre o corpo A as duas forças, peso de ar e tensão provocada pela corda. Quando olhamos para o corpo B, nós temos também a atuação de duas forças. São elas o peso do corpo B, que é a atração da Terra sobre ele, e além do peso, nós temos aqui em cima o corpo B suspenso por um cabo, uma corda. Então temos aqui uma força de tensão que atua também sobre o corpo B. Além do peso do corpo B, atua sobre ele uma força de tensão, uma vez que ele também está preso a uma corda. Então, se observarmos, os dois corpos estão sob a ação de duas forças, peso e tensão, ou tração. Agora, é importante que a gente perceba que, sendo o corpo B mais pesado do que o corpo A, repare que a massa dele é de 12 quilos, esse corpo B não consegue ser equilibrado pelo corpo A. Então essa montagem, que é a máquina de Atwood, não permanecerá em equilíbrio. Esses corpos devem executar os seguintes movimentos. O corpo B deve ir para baixo e o corpo A deve ir para cima. Como não há equilíbrio, certamente irá existir uma força resultante atuando sobre esses corpos. Essa força resultante, ela é dada, no caso, pela força de maior intensidade menos a força de menor intensidade, visto que nós temos agindo em ambos os corpos forças que estão em sentidos contrários. Então, nós podemos dizer que sobre o corpo A existe uma força resultante que é dada pela tensão menos o peso de A. Mas por que a tensão menos o peso? Veja, se o corpo A tem a tendência de ir para cima, a força que o puxa para cima deve ser maior que a força que o puxa para baixo. Lembrando que isso é um caso de movimento variado, ok? Porque um corpo em movimento uniforme pode se mover sob a ação de duas forças que são iguais. Mas no caso do movimento variado, nós temos que ter uma força resultante. Uma força tem que ser maior do que a outra. No caso aí, então, a tensão é maior que o peso, visto que o corpo A tende a se mover para cima. No corpo B, teremos a situação oposta. Como o B tende a se mover para baixo, nós temos que sobre o corpo B deverá existir uma força resultante, que é o peso do corpo B menos a tensão que age sobre ele. Ora, por que o peso menos a tensão?
Como o B tende a ir para baixo, a força que o puxa para baixo é maior que a força que o joga para cima. Tá certo? Então, como força resultante é força maior menos força menor, peso de B menos T. Segundo a segunda lei de Newton, força resultante pode ser escrita pela seguinte expressão: força resultante igual a MA. Então nós vamos fazer aqui uma pequena substituição. Onde existe força resultante, nós vamos substituir pelo produto MA. Então veja, aqui nós teremos que a massa vezes A, lembrando que aqui é a força resultante no bloco A. Portanto, a massa de A vezes A é igual a T menos o peso de A. E aqui, a massa vezes a aceleração, como é o corpo B, a massa de B vezes A é igual o peso de B menos a tensão. Bom, agora é possível substituirmos alguns valores aí nessa questão. Vejam, a massa de A e a massa de B nós já conhecemos. A massa de A é 8 quilos, menos o peso de A que nós podemos determinar. Como é que nós calculamos o peso de um corpo? Calculamos o peso de um corpo da seguinte maneira: o peso de um corpo é o produto da massa pela gravidade. Assim sendo, o peso de A é dado pela massa de A multiplicado pela gravidade. A aceleração da gravidade. Então, o peso de A será a massa do corpo A, que é 8, multiplicado por 10, que é o valor padrão que a gente utiliza para a aceleração da gravidade terrestre. Vamos agora, pessoal, utilizar esse produto para determinar o peso de A, que no caso será 80 newtons. Então, no lugar de peso de A, eu vou substituir aqui por 80 newtons. Farei o mesmo aqui para a expressão da força resultante em B. A massa de B é 12 quilos, multiplicado por A, nós teremos então que determinar o peso de B. Mas o peso de B é a massa de B multiplicado pela aceleração da gravidade. Então o peso de B será de 12 quilos multiplicado por 10, o que nos dá que o peso de B será então 120 newtons. Então eu vou ter aqui 120 menos T. Reparem que eu encontrei aqui agora duas expressões matemáticas, e essas duas expressões matemáticas faltam, né? Elas apresentam duas incógnitas. Que incógnitas são essas? Nós temos o A de aceleração e o T de tensão. Ora, quando a gente tem uma equação matemática com duas incógnitas, ela não pode ser resolvida. Mas se nós tivermos duas equações matemáticas com duas incógnitas, elas podem ser resolvidas através de um método matemático que nós conhecemos pelo nome de sistema. E a maneira mais fácil de resolver um sistema é pegar as equações e adicioná-las. Nós vamos somar uma equação com a outra. Então, o método mais rápido aqui no caso será pegar a expressão 8at menos 80 e somá-la com a expressão 12a, que é igual a 120 menos t. Quando somamos essas expressões, temos que 8a mais 12a são 20a. Igual, vejam, nesta expressão de cima eu tenho um t positivo. Nessa expressão de baixo eu tenho o mesmo t negativo. Ora, pessoal, quando nós somamos um número positivo com ele mesmo negativo, o resultado da operação é zero. Então, o t que está aqui positivo cancela o t que está aqui negativo. E aí sobra, portanto, eu vou adicionar menos 80 com mais 120. Menos 80 com mais 120 é o mesmo que 120 menos 80. Portanto, dará 40. Note que eu tinha duas expressões com duas variáveis, ou seja, com duas grandezas não conhecidas. Agora eu só tenho uma expressão com uma grandeza desconhecida. Pronto, está resolvido. Então vejam, o 20 que está multiplicando A, nós vamos levá-lo para o outro lado e ele irá, portanto, dividindo. Vou resolver aqui do lado,
que vai acontecer? Nós teremos, portanto, que se 20A é igual a 40, o A será 40 dividido por 20. E aí nós teremos que a aceleração será, portanto, 2 metros por segundo ao quadrado. Aqui está a aceleração com que a minha máquina de Eto Wood irá se mover. A caixa B irá descer com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, ao mesmo tempo que a caixa A irá subir com uma aceleração também de 2 metros por segundo ao quadrado. Bom, encontramos a aceleração. Agora iremos encontrar a tensão na corda que liga os blocos. Como encontrar essa tensão? Veja, nós vamos voltar aqui nas expressões que formam o nosso sistema. Se você observar todas essas duas expressões, tanto essa de cima quanto esta aqui de baixo, elas apresentam a grandeza T, que é aquilo que nós não conhecemos e estamos interessados em identificar. Portanto, uma vez que eu sei o valor da aceleração, iremos identificar, ou melhor, uma vez que nós temos a aceleração, iremos utilizar uma dessas expressões, qualquer uma, para calcular o valor da tensão. Eu vou escolher a primeira das equações. No caso, vou utilizar que 8A é igual a T menos 80 para determinar o valor do T. Lembrando que o A já conheço. O A é 2. Então, nós vamos colocar que 8 vezes 2 é igual a T menos 80. 8 vezes 2, 16, que é igual ao T menos 80. Esse 80 que está aqui, eu vou trazê-lo para antes do igual. E aí eu vou ter que 16, veja, aqui nós temos menos 80. Quando eu troco um número de lado do igual, eu troco também o seu sinal. Então, menos 80 passará a ser mais 80. E aí nós temos então o valor do T. Olha, 16 mais 80, 96. Portanto, a tensão nas cordas, ou melhor, a tensão na corda será de 96 newtons. Pessoal, repare que encontrando a aceleração dos blocos e encontrando a tensão na corda que une os dois blocos, nós teremos então resolvido a questão de número 3. Beleza? Passemos agora para a questão de número 4. Repare que a questão número 4 é uma questão que tem um certo nível de complexidade. Nada extraordinário, mas tem. Considere o sistema da figura a seguir. As massas do bloco A e B são, respectivamente, 3 e 2 kg. Desprezando todos os tipos de atrito, calcule a aceleração do sistema formado pelos blocos e a tensão que atua na corda. Bom, para resolver essa questão, eu copiei a imagem dela aqui embaixo. Lembrando que nós temos duas informações que são fundamentais. As massas de A e de B. A massa de A é 3, a massa de B é 2. Então vamos colocar essas informações. A massa de A vale 3 kg, a massa de B vale 2 kg. A princípio alguém poderia argumentar, né? Poxa, mas a massa de B é menor que a de A. O B vai conseguir puxar o A? Vai, pessoal. O que impede o movimento é uma força chamada de atrito. É o atrito que não deixaria o bloco A se mover. Portanto, repare que na questão diz, despreze todos os atritos. Não há uma força, então, que impeça o corpo A de se mover. Ele irá se mover. Vamos então representar agora as forças que atuam em ambos os corpos. No corpo B, que é o mais simples, existem apenas duas forças. Uma tensão na corda que o puxa para cima e o peso que o atrai para o centro da Terra, portanto, que o puxa para baixo. No corpo A, nós temos, além do peso,
uma força de tensão, porque ele está preso a uma corda. Temos também uma força que nós chamamos de força normal, que é a força de sustentação da superfície na qual o corpo se encontra apoiado. Vejam que, como não há atrito, eu não vou representar a força de atrito nessa situação. É importante que a gente perceba que quando o corpo B puxar o corpo A irá se deslocar para baixo e o corpo A, por sua vez, irá se deslocar para a direita. Quando o corpo A se desloca para a direita, ele apenas desliza sobre a superfície. Isso nos mostra o seguinte, que a força normal que o impulsiona para cima e a força peso que o puxa para baixo não são capazes de provocar movimento no corpo. Essas forças, na verdade, elas se equilibram, portanto se anulam. O peso do corpo A é anulado pela força que o sustenta na superfície. Assim sendo, a gente pode concluir que a única força que atua de fato no corpo A para produzir movimento é a força de tensão. Então, portanto, esta força de tensão é justamente a força resultante que atua no corpo A. No caso do corpo B, nós teremos uma força resultante que será um pouco mais complexa, visto que nós temos duas forças atuando em B e essas forças não se anulam. Como o corpo B tende a se mover para baixo, a força que o puxa para baixo tem uma intensidade maior do que aquela que o puxa para cima. Então, quando temos forças opostas, a força resultante é dada pela força maior menos a força menor. Nesse caso, para o B, a força resultante será então o peso do corpo B menos a tensão da corda que atua sobre ele. Uma vez que nós encontramos as forças que formam a força resultante, nós iremos aplicar aqui agora a segunda lei de Newton, como fizemos na questão anterior. Lembrando que a segunda lei de Newton diz que força resultante é igual a MA. Então nós iremos trocar força resultante aqui e aqui pelo produto MA. Para o corpo A, nós teremos que a massa de A vezes A é igual a T. E para o corpo B, teremos que a massa de B vezes A é igual ao peso de B menos a tensão. Vamos agora substituir os valores daquilo que nós conhecemos. A massa de A, de acordo com a questão, vale 3. 3A, certo? 3A, que é igual a T. A massa de B, de acordo com a questão, vale 2. Então, 2 vezes A é igual. Repare, é necessário agora que nós viemos a calcular o peso de B. Tá certo? Mas o peso de B pode ser determinado uma vez que nós conhecemos a massa de B. Então vamos calcular aqui agora o peso do corpo B. O peso do corpo B é dado pela massa dele, multiplicado pela gravidade. Então o peso do corpo B será dado por 2 vezes 10. Ou seja, temos um peso de 20 newtons. Substituindo o valor de peso de B aqui nesta equação, o peso de B 20 menos T. Notem, eu cheguei aqui em duas expressões matemáticas. Essas duas expressões matemáticas possuem duas variáveis. É hora de montarmos o sistema. Bom, o sistema pode ser resolvido de várias formas. Somando-se as equações, subtraindo-se as equações, fazendo o escalonamento, fazendo a substituição. Nesse caso aqui, eu vou resolver a questão utilizando o método da substituição. Repare que a primeira equação me diz que o valor do T é o mesmo que 3A. T é igual a 3A. Estão vendo? Então, se o T é igual a 3A, eu vou pegar esta expressão e vou substituir dentro dessa. Ah, mas como? Veja, 2A é igual a 20 menos o T. Agora, quem que é o T? A primeira expressão diz que o T é igual a 3A. Então, eu posso tirar esse T fora e no lugar dele colocar 3A. Aí, olha que coisa simples.
Tiramos duas equações com duas variáveis e transformamos em apenas uma equação com uma variável. Vamos unir agora os termos semelhantes. Então, vou pegar esse menos 3a que está aqui e vou trazê-lo para cá. Ó. Então, vai ficar aqui 2a, veja, menos 3a, muda para antes do igual, virando mais 3a. Isso é igual a 20. 2a mais 3a nos dão 5a, que é igual a 20. Portanto, o a será 20 dividido por 5. Achamos aqui que a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Está aqui a aceleração das caixas A e B, dos blocos A e B. Com essa aceleração, eu posso descobrir a tensão. Ora, mas como que eu descubro a tensão? Eu posso utilizar qualquer uma dessas duas equações que estão aqui. 3a igual a t ou 2a igual a 20 menos t. É claro que nós vamos utilizar aquela que for a mais simples, aquela que nos dá um cálculo matemático menor. Então, eu vou utilizar a primeira equação, ok? Para determinar a tensão. E essa primeira equação nos diz que T é igual a 3 vezes o A. Como o A vale 4, nós temos que o T será 3 vezes 4. Tirando daqui que a tensão na corda será então de 12 newtons. Vejam, pessoal, identificamos a aceleração das caixas nessa questão. E identificamos também o valor da tensão da corda que liga essas caixas uma à outra. Bom, determinada a tensão, determinada a aceleração, nós resolvemos, portanto, a questão de número 4. Beleza? Passemos agora para a questão de número 5. Um brinquedo muito interessante pode ser construído prendendo-se um tubo de caneta a um carrinho de brinquedo. Coloca-se um balão cheio de ar em uma das extremidades do tubo de caneta para que o ar saia pela extremidade oposta, colocando o carrinho em movimento. Tal brinquedo pode ser visto na figura abaixo. Então aqui, a gente observa o tubo de caneta, o carrinho e o balão. Com base em seus conhecimentos de leis de Newton, explique o funcionamento desse carrinho. O funcionamento do carrinho está baseado na chamada terceira lei de Newton. Tá ok? É aquela que nos fala sobre o princípio da ação e reação. Beleza? Ação, reação. Bom, o que isso tem a ver com esse carrinho? O funcionamento dele é simples. O balão empurra o ar do seu interior para fora, saindo pela parte de trás do tubo de caneta. A força do balão sobre o ar é a ação. Por reação, o ar empurra o tubo de caneta com o balão para frente. Como o tubo de caneta e o balão estão presos ao carrinho, ele também é empurrado para frente, entrando em movimento. Essa é uma possível explicação para o funcionamento desse carrinho. Beleza? Formule a sua, baseada na terceira lei de Newton. Vale lembrar que o carrinho, ao entrar em movimento, também adquire uma aceleração. Portanto, nós temos aí nesse mesmo brinquedo a ocorrência da segunda lei de Newton. E temos também a primeira lei de Newton. Antes de abandonar o carrinho, ele estava em repouso. Repouso é uma condição de equilíbrio, que foi desfeita pela liberação do ar.
Então, enquanto o ar não for liberado, nós teremos o carrinho continuando em equilíbrio. Beleza? É isso aí. Essa é uma das várias possíveis respostas para a questão de número 5. Façamos agora a questão de número 6, a última questão dessa lista de exercício. Bom, a questão diz o seguinte: uma criança de 30 quilos encontra-se no alto de um escorregador inclinado em 30 graus com horizontal. O coeficiente de atrito entre a roupa da criança e o escorregador vale meio, 0,5, e a aceleração da gravidade é 10. Dado seno de 30 igual a meio e cosseno de 30, 0,8, calcule o módulo da aceleração de descida da criança. Então eu já estou dizendo para você que a criança irá descer. Calcule a velocidade da criança ao chegar ao pé do escorregador, supondo que ela partiu do repouso e gastou 3 segundos na descida. Vamos então? Bom, para resolver essa questão também houve, a cópia da figura dela aqui embaixo. Então as forças que atuam na criança são, primeiro, o peso que atrai a criança para o centro da Terra. Está aqui a força peso. A criança se encontra sobre uma superfície, que é o escorregador. Então nós temos uma força que atua sobre ela, que é a força normal, causada pela sustentação da superfície. Por fim, temos uma força aqui que que se opõe ao movimento da criança, tentando impedir que ele aconteça. Essa força é a força de atrito. Importante lembrar que não existe uma força puxando a criança para baixo, para ela descer a rampa, o escorregador. Essa força que a puxa para baixo, na verdade, é uma das componentes do peso, que nós já vimos tantas vezes durante nossas aulas. Para resolver essa questão, então, precisamos de aplicar agora nessa questão o sistema de eixos x e y, para que possamos fazer a decomposição das forças que atuam na criança, uma vez que nós não temos forças opostas. Então, sobre a força normal, eu vou colocar aqui o eixo y, ok? E sobre a força de atrito, que é perpendicular à força normal, eu vou colocar aqui o eixo x. Então, nós temos agora os dois eixos, x e y. Repare que a normal está em cima do eixo y, a força de atrito está sobre o eixo x e a força peso não se encontra sobre nenhum dos eixos. Iremos então decompor essa força peso em duas componentes que nós chamamos de projeções do peso ou imagens do peso. Essas projeções são, uma delas no eixo x, ou seja, existe uma componente do peso aqui no eixo x. Essa componente a gente tem o costume de chamá-la de força ou componente ou imagem px. E teremos uma componente ou uma imagem do peso aqui no eixo y. Essa componente ou essa imagem do peso no eixo y, nós chamamos aqui com o nome de força ou componente PY. Repare que na hora que nós representamos Px e a componente PY, nós passamos a ter forças opostas na jogada. Note que a normal é oposta a PY e o atrito é oposto ao Px. Quanto a normal e o PY, eu posso garantir que elas são iguais, porque quando uma pessoa escorrega num escorregador, ela não levanta voo, ela não sai voando. Quer dizer, a normal não consegue jogar ela para cima. Da mesma forma que o PY não faz ela entrar para dentro do escorregador, furar o escorregador. Isso não acontece, a pessoa só desliza. Então a normal e o peso, PY, a componente PY do peso, essas duas forças se anulam. Porém, a força FA e PX podem se anular, mas não quer dizer que elas irão se anular. E é aquilo que eu disse. Se uma criança desce o escorregador,
É porque nós temos aí que a força que a faz descer é maior do que aquela que tenta impedir a sua descida. Portanto, o Px, que é a componente do peso que puxa a criança para ela deslizar no escorregador, ela vence o atrito, que tenta impedir a criança de se mover. Bom, se a criança descer com velocidade constante, nós temos que essas duas forças são iguais. Elas se cancelam. Nós temos uma situação de equilíbrio. Como essa questão pede a aceleração, portanto, não é uma situação de equilíbrio. Então existe uma força que é maior que a outra. E a força maior é justamente aquela que está ganhando. Como a criança vai descer o escorregador, o Px é maior que o atrito. Ou, se quisermos dizer de maneira diferente, o atrito é menor do que a força Px. Então, existe, agindo sobre a criança, uma força resultante. Essa força resultante surge do duelo entre Px e atrito. Como são forças opostas, a resultante é dada pela maior menos a menor, e como nós já vimos, o Px ganha. Então existe uma força resultante agindo sobre a criança, e essa força resultante será dada pela subtração Px menos a força de atrito. É daqui que nós vamos tirar a aceleração de descida da criança. Lembrando que, de acordo com a segunda lei de Newton, força resultante é igual a ma. Portanto, eu posso trocar esse força resultante pelo produto ma. E aí nós temos então que ma é igual ao Px menos a força de atrito. Bom, é necessário encontrar os valores de Px e de força de atrito. Para isso, nós vamos ter que realizar uma tarefa meio árdua, mas ela terá que ser realizada. Primeiro, vamos determinar aqui o valor do Px. O Px é uma imagem de P, tá? O Px é a imagem de P. Bom, para achar o Px, eu vou olhar aqui o seguinte. Eu vou olhar aqui na minha figura a força peso que está aqui, tá ok? E vou olhar a força Px, a componente do peso Px. Entre essas componentes, quer dizer, nessa região aqui, ó, eu não tenho ângulo nenhum. Bom, se eu olhar para PY, eu também não tenho ângulo nenhum. E eu preciso, para resolver essa questão, eu preciso de arrumar uma maneira para colocar um ângulo ou aqui em Px ou aqui em PY. Uma maneira rápida de fazer isso, que pode ser até, infelizmente, o termo correto é esse, que pode ser decorada, é a seguinte. Quando nós temos um plano inclinado, o ângulo de inclinação do plano, você pode copiá-lo colocando-o entre a força peso e o eixo Y, ou seja, colocando-o aqui, ó, nessa posição. Então, entre o peso e o PY, existe um ângulo de 30 graus. Eu vou até representar esse ângulo aqui com uma cor diferente, para que nós possamos visualizá-lo com mais facilidade. Então aqui, ó, entre o peso e o PY, nós temos os nossos 30 graus. Bom, então com isso a gente conclui que o Px está aqui, ó, sem ângulo. E o PY está aqui com ângulo. Sem ângulo é seno, com ângulo é cosseno. Então, como o Px está sem ângulo, nós podemos escrever que o Px é P sem o ângulo de 30 graus. Olha que bacana! Nós temos aqui, ó, o seno de 30 é meio. A criança tem 30 quilos. Que legal, nós podemos achar o peso da criança e sabemos o seno de 30. Bom, com relação ao peso da criança, nós sabemos que peso é igual a mg. Portanto, são 30 quilos multiplicado por 10. Logo, nós temos 300 newtons. Então, podemos achar o Px como sendo 300 newtons vezes o seno de 30, que de acordo com a questão é meio. Isso nos dá que o Px irá valer 300 multiplicado por meio, 0,5, nos dá exatamente isso aqui, ó, 300, 0,5.
5 vezes nada é nada, 5 vezes nada é nada, 5 vezes 3, 15. Uma casa depois da vírgula. Então temos que Px irá valer 150 newtons. Este é o valor do Px. Bom, agora precisamos encontrar a força de atrito. Pessoal, a força de atrito, ela tem uma expressão matemática própria, uma formulinha própria, que é dada pelo coeficiente de atrito vezes a força normal. Repare que nós não sabemos a força normal, mas sabemos que a normal é igual ao PY. Portanto, precisamos encontrar também o PY. PY é uma imagem de P. Agora veja que PY está com ângulo, então é P cosseno de 30. Se você fizer as contas, o peso é 300 newtons. O cosseno de 30, de acordo com a questão, nos foi dado aqui, ó, ele vale 0,8. Então nós temos 300 multiplicado por 0,8. Se você pegar 300 e multiplicar por 0,8, 8 vezes nada é nada, 8 vezes nada é nada, 8 vezes 3, 24. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Então o PY irá valer 240 newtons. Ora, se o PY é 240 newtons, a normal também será 240 newtons. Isso nos permite achar o atrito. O atrito, certo? O atrito é dado pelo produto do coeficiente de atrito pela força normal. A força de atrito, então, será o coeficiente de atrito, de acordo com a questão, veja, ele vale 0,5. Então, nós vamos colocar aqui 0,5 multiplicado pelo valor da força normal, que é 240 newtons. Se você pega 0,5 e multiplica por 240, nós vamos ter que 5 vezes nada é nada, 5 vezes 4, 20, vão 2, 5 vezes 2, 10, com 2, 12. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Isso nos dá aqui a força de atrito, vale, no caso, 120 newtons. Vou colocar aqui na frente, ó. O atrito vale 120 newtons. Poxa, mas e daí? Uma vez que eu sei o atrito, eu posso encontrar, então, a aceleração de descida da criança. Eu vou substituir todos os valores agora que eu já encontrei nesta expressão que está aqui. Tá ok? Opa, risquei torto demais. Então, vou representar tudo dentro desta expressão aqui. A massa da criança é 30. O valor do A eu não sei. O valor do PX nós calculamos aqui embaixo, que é 150. Ok? Então, 150 menos o valor da força de atrito, que vale 120 newtons. Então, nós temos aqui, ó, 120. Se você fizer as contas, 30 vezes A é igual a 150 menos 120, nos dá 30 newtons. Portanto, o A será 30 newtons dividido por 30, porque esse 30 que está aqui passa para cá, dividindo, uma vez que ele está multiplicando. E aí você vem aqui e descobre que a aceleração da criança de descida da rampa vale exatamente 1 metro por segundo ao quadrado. Está aqui a aceleração com que a criança desce o escorregador. Nossa, mas que tamanho de questão, né? É uma questão cuja resolução não é trivial e é trabalhosa. Veja a quantidade de cálculos que foram necessários para a gente chegar aqui no valor da aceleração. E ainda não terminou. Lembrando que nós ainda temos que responder o item B, que é calcular a velocidade com que a criança chega ao pé da rampa. Supondo que ela partiu do repouso e desceu 3 segundos. Então veja, eu ainda vou trabalhar aqui mais. Ó. O item B. Para o item B, nós temos que a velocidade inicial é 0, porque a criança partiu do repouso. O tempo de descida, de acordo com a questão, é 3 segundos. Queremos saber a velocidade dela, sabendo que a aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado, que é a aceleração que nós encontramos aqui, ó. Hora, portanto, de calcularmos a velocidade da criança quando ela chegar no ponto mais baixo do escorregador. Vamos lá, então. V é igual a V0 mais AT. Toda vez
Toda vez, ponha isso na cabeça, que você estiver lidando com aceleração, a expressão do cálculo da velocidade é essa. Nós brincamos, né, com vi você atrás do toco. Fácil de guardar. Então a velocidade final será a inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Portanto, teremos uma velocidade de 3 metros por segundo. Repare, mais uma vez eu tirei as unidades porque está tudo dentro do sistema internacional. Pessoal, encontrando o valor da velocidade da criança no pé da rampa, encontrando a aceleração da criança para descer a rampa, nós resolvemos assim a questão de número 6. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.